Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de dar uma conferida aqui no fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira. Final de semana, hora de balanço. E a semana foi bastante agitada. A gente lembra aqui que houve aumento de taxas de juros nos Estados Unidos, no Brasil. Tudo isso mexeu muito com os mercados globais, tanto financeiros quanto de commodities, como consequência. Hoje, sexta-feira, portanto, como eu digo, hora de balanço. Vamos lá. Começar o comentário de hoje, o comportamento do mercado financeiro nesta sexta-feira. O dólar fechou o dia novamente com forte alta. Vamos colocar no ar ali os nossos indicadores do mercado financeiro. O dólar em alta de 1,2%, fechando o dia R$ 5,08, em números redondos, a cotação da moeda americana nesta sexta-feira. Na semana, o dólar acumulou uma alta de 2,7%. Índice Bovespa na V3, queda de 0,2%. Lá fora, mercados financeiros caindo. Índice Dow Jones de Nova York caiu 0,3%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt fechou mais cedo com queda também de 1,6%. Destaque para o petróleo, que voltou a subir nesta sexta-feira, alta de 1,9%, petróleo tipo Brent, que é referência para o nosso aqui e para o mercado internacional como um todo, a $113 o barril. E acumulando na semana uma valorização de 2,8%. Petróleo, portanto, mercado bastante aquecido, basicamente agora nos últimos dias, refletindo a decisão da União Europeia de levar em frente o projeto de embargar a importação de petróleo russo como mais uma forma de sanção contra a invasão da Ucrânia por tropas da Rússia. Então, mais um esquema de sanção. Claro que isso aí vai acabar acarretando aqui uma redução da oferta de petróleo russo no Ocidente, na Europa particularmente, que é um fator de alta para os preços. Portanto, mais um fator de alta aqui para o petróleo, que voltou a subir, portanto, nesta sexta-feira e no saldo da semana. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas nesta sexta-feira. Soja fechou em queda em Chicago, 1,5%. Vendo uma certa melhora do clima para o plantio da safra nova nos Estados Unidos, e isso vai favorecer o andamento do plantio, sem contar o fato de que, com o atraso no plantio do milho, pode ser que tenhamos aqui uma derivação de parte da área para a soja no mercado americano, no território americano. O milho fechou em queda também, de 1,6%. Houve uma notícia aqui que acabou impactando o mercado, notícia de uma nova estimativa para a safra brasileira, nossa safrinha aqui, melhor do que o esperado. Que, aliás, vai ser o assunto da nossa entrevista ao vivo daqui a pouquinho com o consultor Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado, que divulgou uma nova estimativa para a safra brasileira de milho nesta sexta-feira. O que mais? Trigo, arroz fechou em queda em Chicago, 0,7%. Exceção foi o trigo. O trigo novamente valorizou nesta sexta-feira, embora com uma alta pequena, 0,2%, mas acumulando a semana uma valorização forte de 5 pontos percentuais, refletindo os fatores já existentes anteriormente, guerra na Ucrânia, clima nos Estados Unidos prejudicando a safra americana, mas, sobretudo, e mais recentemente, preocupação com a seca na Índia. A Índia, que é o segundo maior produtor mundial de trigo, está com um problema sério em termos climáticos, possivelmente vai ter uma safra pequena esse ano, talvez tenha até que importar trigo, ela que é, em parte, exportadora do cereal. E o trigo vai refletindo isso com alta nessa semana, os 5 pontos percentuais, portanto, no acumulado da semana. Hoje fechou com a alta mais moderada de 0,2%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Vamos ver como é que fechou hoje. Bolsa de Nova York com destaque negativo, na sua grande maioria. Algodão fechou novamente em queda, 3,5%, embora na semana ainda tenha acumulado uma queda menor, de 1,4%. Foi uma semana negativa para o algodão. Hoje foi dia de realização de lucros, sofreu uma correção técnica também, depois do desempenho inicialmente positivo no início da semana. Café arábica em Nova York caiu hoje, despencou, na verdade, 3,1%. O câmbio no Brasil ajudou a empurrar para baixo, com a alta do dólar aqui, significa potencial exportador maior por parte do Brasil, maior exportador mundial, isso acaba sempre pressionando os preços lá fora. Então, o café arábica caiu, o robusta acompanhou, também caiu bastante hoje. No saldo da semana, o arábica acumulou uma queda de 5,2% e o robusta uma queda um pouco menor, mas também expressiva, de 1,1%. Açúcar em Nova York, açúcar bruto com alta nesta sexta-feira, 2 pontos percentuais. No saldo da semana ficou praticamente no 0 a 0.
O açúcar subiu acompanhando o petróleo aqui. Então, ele sobe, significa um impulso maior para exportação e para a produção de etanol. Consequentemente, o açúcar costuma subir quando o petróleo sobe. Vamos em frente, temos ainda, para finalizar, o suco de laranja, voltou a subir hoje 1,6%, cacau caiu 0,8%, boi gordo na B3 voltou a cair hoje 0,2%. E o dólar, conforme a gente já viu, disparou 1,2% nesta sexta-feira e acumulou uma alta de 2,7% na semana. Fora da nossa entrevista ao vivo, eu tenho a satisfação de conversar agora com o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado, para contar para a gente o que tem de novo na produção brasileira de milho. A consultoria Safras e Mercado divulgou hoje uma nova estimativa da safra brasileira que está em andamento nesse momento, a nossa segunda safra, a antiga safrinha, hoje a safrona, e surpreendeu, de certa forma, pelo menos o mercado aqui, com uma estimativa mais ou menos positiva, embora com uma redução em relação às expectativas anteriores. Paulo, estou vendo aqui que, pelos números que vocês divulgaram hoje, milho safrinha aqui em torno de 83,3 milhões de toneladas, uma redução de 1 milhão e pouco em relação à estimativa anterior. Tem gente que achou pouco, tem gente que está achando que tem uma quebra grande aqui no Centro-Oeste, especialmente em Goiás, Mato Grosso, Minas, e isso não está aparecendo com tal envergadura nessa estatística. O que torna a Safras de Mercado um pouco mais otimista em relação a outros consultores, Paulo? Muito boa noite. Silmar, boa noite a todos. Bem, não é nem questão de ser otimista e pessimista, né? É ser bem realista em relação ao que está acontecendo. E realmente a safrinha tem problemas, né? Ela tem problemas em Minas Gerais e leste de Goiás. É uma safrinha que nós cortamos quase 50% já em Minas Gerais, né? A primeira atualização aí de safrinha nós já cortamos essa parte em torno de Brasília, Itumbiara, Cristalina, Formosa, entra Paracatu, Unaí, vem para o centro de Minas Gerais. Realmente a safrinha está muito ruim, tem muitas lavouras que não vão chegar nem na polinização e pendoamento. Essa semana deu uma chuvinha no centro de Minas Gerais, talvez ajude alguma lavoura, né? E essa não é a última estimativa, nós vamos ter ainda correções mais à frente, só que não dá para cortar 100% a lavoura no estágio que nós temos hoje. Então, a gente precisa avaliar realmente essa região, que é onde realmente tem a quebra de safrinha no Brasil, para depois aí reavaliar se a safrinha vai ser menor ou não, né? As outras regiões, vamos olhar para o sudoeste de Goiás e Minas Gerais e Mato Grosso, realmente também tem um problema, né? As chuvas cortaram, mas sazonalmente as chuvas sempre cortam depois de abril, né? As chuvas sempre param em maio. Então isso não é uma anomalia exclusiva de 2022. O ano passado foi até pior. As chuvas cortaram em março, né? Nós tivemos até uma quebra mais forte o ano passado, mas isso já deve ser considerado quando a gente faz a projeção de safrinha. Então, aquelas consultorias que estavam aí muito otimistas com a produção do Mato Grosso, colocando produção acima de 40 milhões de toneladas, chegamos a ter aí, vimos estimativas de 42, 43 milhões de safrinha no Mato Grosso. Essas consultorias, infelizmente, elas partiram de um otimismo muito grande e desconsideraram a sazonalidade do clima do estado. Aqui no Safras de Mercado, nós já partimos de um certo número conservador, porque a gente sabe que depois de abril, corta a chuva no Mato Grosso, a safrinha nunca é perfeita no Mato Grosso, sempre há um problema de clima, e assim, o Mato Grosso é muito grande, né, gente? Então, devemos considerar aonde está o real problema. O real problema está entre Campo Novo e Rondonópolis, até o sul do estado. Algumas lavouras já estão bem adiantadas, na metade da granação. O risco vai perder alguma produtividade, mas está dentro do cálculo, né? Então, ninguém vai colher 150 sacos, mas dificilmente o Mato Grosso colhe, em média, acima de 100 sacos por hectare. Então, 36, 37 milhões de toneladas para o Mato Grosso é uma safrinha
hoje perfeitamente plausível nas condições que nós temos hoje. É claro, ainda temos uns 30 dias de clima, mais 2 chuvas no Mato Grosso talvez ajude bem esse final de produtividade, mas é o que temos. E aqui no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e São Paulo, eu diria assim para você que ainda temos um risco de alguma geada, né, nas lavouras aí mais tardias. Tem um pouco de ataque de cigarrinha em algumas localidades, principalmente no Paraguai, aqui na região do Beira-Lago de Foz do Iguaçu. Está sendo administrado pelos produtores, algumas regiões têm quebra, outras não, também está no cálculo, mas as lavouras estão muito boas, né? Então, entre a quebra de Minas Gerais e do leste de Goiás e a alta produtividade aqui dessas regiões aqui do sul, nós temos aí um número que temos um corte, nosso número anterior era 84,5 milhões de toneladas. Se não tivesse essa quebra de Minas Gerais e Goiás, o número possivelmente seria maior do que 84,5, então a quebra está instalada aí, certo? Só que as pessoas às vezes olham, fazem os cálculos pelo olho, né, pelo ouvido, ou pior, pelo WhatsApp, e aí acham 5, 10 milhões de toneladas de quebra, que realmente neste ano não existe por enquanto na safrinha brasileira. Só para resumir para o nosso amigo telespectador aqui, a nova estimativa de safra de mercado divulgada hoje, para a segunda safra, a safrinha é 83,3 milhões de toneladas, 1 milhão e 300 mil toneladas a menos que a estimativa anterior, mas ainda bem superior à do ano passado, que foi de apenas 57,9 milhões de toneladas, quebrou a safra do ano passado. No total das 2 safras aqui, mais a safra do Nordeste, 118,1 milhões de toneladas contra 91,5 milhões do ano passado. Está de bom tamanho e a gente torce para que isso aconteça. No caso da soja, a consultoria reduziu também um pouquinho, para 122,3 milhões de toneladas, a estimativa da produção total, são 3 milhões a menos do que, mais ou menos 3 milhões a menos do que o previsto anteriormente, mas isso já estava mais ou menos no radar e é uma safra efetivamente bem menor que a do ano passado, que foi de 138 milhões. Agora, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre mercado, que é a principal curiosidade aqui. Está uma confusão aqui no mercado com essa situação toda econômica, situação do petróleo, situação do trigo, ou seja, conjunto de fatores aqui e, sobretudo, a questão do mercado financeiro, refletindo bastante o que aconteceu nessa semana, né, com as preocupações com a economia global. Se fala até em recessão, juros aumentando nos países desenvolvidos. Como é que você está enxergando o cenário financeiro, econômico, e que possa impactar no nosso agronegócio, Paulo? Bom, nós já estamos vendo um pouco disso, né, Silmar? Nós comentávamos até aqui nas entrevistas aí do ano passado, né, que 2022 seria um ano de uma virada na curva de juros internacional, em função da inflação. A inflação pós-pandemia, ela viria, seria muito forte, ela veio, né? E agora os bancos centrais começaram a dar o remédio mais prático e direto para a inflação, que é aumento de taxa de juros. Então, enquanto os bancos centrais não virem essa inflação indo para a meta normal, nos Estados Unidos é 2 pontos percentuais de inflação, eles vão continuar subindo a taxa de juros, né? Aí nós tivemos uma guerra no meio do caminho disso, uma coisa imprevisível, né? Os preços do petróleo aí no topo, ainda não está sinalizado o fim da guerra, portanto ainda tem problemas à frente com o petróleo, tudo isso afeta a inflação e precisa-se controlar a demanda para segurar preço, para segurar a inflação. Então essas baixas, por exemplo, que nós estamos vendo nas commodities essa semana, são baixas referente à saída de parte desse mercado financeiro do mercado de commodities, né? Com isso, você tem um dólar muito forte lá fora. O dólar foi a máxima de 2017, o dólar index lá fora, né? Então, um dólar forte já não é bom para o preço das commodities. A China começou a desvalorizar a sua moeda, o yuan, ou seja, também está mudando a sua política monetária, e aqui no Brasil nós temos uma inflação altíssima e o Banco Central começou aqui mais cedo a dar o remédio difícil para corrigir a inflação. Então a economia sim vai ter uma acomodação muito forte daqui para 2023,
A palavra recessão é uma palavra muito forte, né? Uma recessão é quando o PIB se torna negativo. Agora, nós não vamos mais crescer 4, 5, 6% ao ano. O mundo vai crescer talvez 2% o ano que vem, 1% o ano que vem. Vai equalizar a inflação, acomodar as economias para depois tentar encontrar um caminho de retomada do crescimento. O fato é que, com esses preços tão altos, a renda ela é destruída, né? Ela é consumida, e aí a demanda não tem força para fazer o mundo crescer na velocidade e nas condições necessárias de forma concreta e sólida de um PIB melhor em nível mundial. Paulo, voltando ao mercado de commodities agrícolas, safra americana andou meio parada aqui em termos de andamento do plantio do milho. Parece que a situação começa a se normalizar, mas você vê ainda a mesma tendência que se via anteriormente, ou seja, de alertas que vinham acontecendo no sentido de derivação de áreas de milho para soja em função do atraso do milho, ou a situação se normaliza a partir de agora? Qual é a tendência que você está vendo para a safra americana? Eu, por enquanto, não vejo chance nenhuma de se passar a área de soja, de milho para soja, mais do que já está passando, né? Há uma discussão americana que estão falando em 2 milhões de acres adicionais para conservação de solos, e isso poderia realmente tirar a área tanto de milho quanto de soja, mas, por enquanto, esses dados não vão mudar. O primeiro dado de área plantada, ele só vem no dia 30 de junho, e acho muito difícil que nós tenhamos mudança de área adicional do milho para a soja. Então, continuam aquelas estimativas, né, de 4 milhões de acres a menos para o milho, 4 milhões de acres para a soja a mais. Por enquanto, esses números não vão ser alterados, só no dia 30 de junho, quando vem a área plantada efetiva. E agora, no dia 12 de maio, né, nós temos o primeiro quadro de oferta e demanda do USDA, do ciclo 22-23, onde o USDA vai fazer a sua primeira projeção de safra, né, para a safra 22-23. E aí nós vamos vir aí com uma super safra de soja, por causa da área plantada, os estoques dobrando para o ano que vem, e por isso esse relatório de soja do dia 12 ele é totalmente baixista para a soja, e ao contrário do milho, né, deve ser um relatório altista para o milho no dia 12, por consequência dessa retração de área plantada. E também a questão da Ucrânia, né, que está praticamente fora do mercado, né, Paulo? Acho que isso é um fator altista também daqui para frente em termos de milho, né? Olha, a Ucrânia, o fator Ucrânia, ela já foi absorvida pelo mercado, né? Quem precisava de milho mais urgentemente já veio aqui, comprou do Brasil no mês de março. Nós estamos embarcando milho agora, por exemplo, para o Egito, que foi um grande comprador de milho brasileiro em março, e era um grande comprador de milho da Ucrânia. O Brasil vendeu, a Argentina vendeu, os Estados Unidos vendeu. Então, o efeito inicial da Ucrânia já está absorvido. A China, que tinha 5 ou 6 milhões de toneladas a receber da Ucrânia, ela em 30 dias comprou 5 milhões e meio de toneladas de milho americano, e Chicago nem sentiu esse movimento. E a Ucrânia agora começou a escoar milho pela Romênia, né? Na semana passada, o primeiro navio de milho ucraniano foi embarcado pelo porto da Romênia. Então, hoje a Bulgária também estava se oferecendo para ajudar no escoamento do milho. Então, a Ucrânia está fora de mercado? Tá. Ela está, assim, sem conseguir exportar grandes volumes? Está. Mas o mercado internacional, o importador, não está esperando resolver o problema para sair comprando milho. Ele já comprou, ele já se abasteceu. Eu diria assim, a Ucrânia está plantando a safra, tem quase 50% da área de milho plantada, se planta milho na Ucrânia na parte central até a Bielorrússia, né? Então é uma região que não está tão ativa com a guerra, o pessoal está plantando, não se sabe ao certo qual vai ser o tamanho da área, o que a primeira estimativa aí do governo da Ucrânia
reduziu a safra da Ucrânia de 43 para 23 milhões de toneladas. A Ucrânia poderia ainda exportar o ano que vem 18 milhões de toneladas, mas não se sabe em que condições, em qual porto, né? Por avião, por caminhão, porque porto parece que a Ucrânia não terá mais. Então são situações aí que estão muito na dúvida. No meio de tudo isso, o que a gente precisa prestar atenção é safra americana, certo? Não adianta ficar olhando com expectativas em cima da Ucrânia, porque o mercado internacional já tratou de equilibrar esse quadro. O que realmente a gente tem preocupação agora é se os Estados Unidos vai colher uma boa safra ou não. Então, se os Estados Unidos produzir uma boa safra, o Brasil com uma safra perto de 80 milhões, ainda tem a safra da Argentina entrando, as Américas conseguem suprir a Ucrânia sem problema nenhum. O grande problema será se Estados Unidos tiver um problema em julho e agosto, aí sim as coisas mudam radicalmente. Tempo é curto, mas eu queria ainda fazer uma última pergunta, Paulo, que a gente pode ser rápido também na resposta, que seria o seguinte: o produtor que está com dúvida agora se vende ou não vende, está esperando alguma mudança expressiva no mercado e tem conta para pagar agora em maio, o que ele faz nesse momento? Espera esse relatório do USDA, a tendência um pouco mais clara da safra americana, ou não espera isso? Sai na frente. Bem, na soja nós já estamos passando pelo segundo bonde da soja, né? Então, o relatório do dia 12 é plenamente baixista para a soja, não tem como ele ser altista, certo? Então, a soja ainda tem preços muito bons na safra velha e na safra nova, é claro. Se tiver um problema de safra americana em agosto, tudo vai mudar, mas é só em agosto, agora não vai ter problema, né? E no caso do milho, nós estamos vindo aí com uma safrinha. O que vale é o preço do porto, temos câmbio e temos Chicago, e os preços estão aí colocados para nós, né? Melhoraram bem os preços, em 75, 85 para a safrinha. Para aquele produtor que não vendeu nada e já tem a sua safrinha meio fora de risco, parece que é importante ir vendendo alguma coisa, porque nós teremos que tirar aqui do Brasil 35 a 40 milhões de toneladas de exportação esse ano. Muito bom, está aí o recado do economista Paulo Molinari, consultor de safras de mercado, dando o seu recado aqui para os nossos produtores de todo o Brasil. Paulo, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite, um bom final de semana e até uma próxima. Obrigado, hein? Obrigado, igualmente, Silmar. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Bom, temos pouco tempo aqui, mas ainda temos um boletim lá da Exposebu, que entra nos seus últimos dias, só tem esse final de semana agora, e a edição número 87 entra para a história por ocorrer depois de um longo período de pandemia. A repórter Regina Dourado passou esses dias todos lá em Uberaba, acompanhando a feira, e tem detalhes de como estão os eventos desses últimos movimentos da feira. Vamos ver. Até o momento, já foram transmitidos mais de 27 leilões aqui nessa edição. E eles já movimentaram mais de 81 milhões de reais. E é sobre esse e outros assuntos que eu converso agora com Marcelo Ártico, vice-presidente da ABCZ. Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao AgroTarde. O que a gente pode destacar aí dos leilões? Hoje é um dia maravilhoso, um dia importante, um dia histórico para a BCZ com força total no campo. Nós destacamos que é um recorde, 27 leilões acima de 80 milhões, 81 e uns quebradinhos. Então é um momento de comemoração, um momento de sucesso, embora ainda teremos muitos e muitos outros eventos, leilões, shoppings. Os shoppings não estão computados nesse volume de investimento. Animais belíssimos, recorde de preços de matrizes, de reprodutores. Então é um momento de rara beleza, de sucesso e de confraternização. São os olhares sempre ABCZ criador. O criador entra com aquilo que ele tem mais importante, que é a sua raça. E a ABCZ entra com as suas ferramentas de qualidade. A Exposebu é uma ferramenta de qualidade. Hoje nós estamos finalizando os campeonatos de todas as raças zebuínas. Amanhã é o grande momento, o destaque de toda a nossa Exposebu, que são os grandes campeões. Perfeito.
Bom, eu vou ficando por aqui e esses são os detalhes da Exposebu 2022 aí, encerrando essa edição, superando todas as expectativas. E nós também vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira, final de semana. A gente já deu o balanço aqui de como é que funcionou o mercado no dia de hoje e também no saldo líquido da semana. Então a gente vai ficando por aqui, encerrando o nosso consultor AgroMais com a promessa de retorno na próxima segunda-feira. Uma boa noite, um bom feriado e até segunda. Consultor AgroMais. Oferecimento